Hoje eu encontrei um jeito novo de ensinar. Hoje o aprender é diferente, vamos lá. Então vem pra cá, vai ter diversão. Quem comanda a história é a imaginação. A história de hoje é Professor Pedro e a Proclamação da República. Professor Pedro é um apaixonado pela história do Brasil. Ele viaja pelos livros como se estivesse numa máquina do tempo. E hoje, a máquina do tempo, o livro, vai nos levar para mais de 200 anos atrás. Nessa época, o Brasil era governado por um imperador que é charado professor. Ele era o imperador Dom Pedro II. O povo brasileiro amava o imperador e o imperador amava o Brasil e o seu povo. Mas ele já estava de barbas brancas e alguns políticos estavam preocupados, pois naquela época o poder era passado de pai para filho. E Dom Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. Sua filha mais velha se chamava Isabel e era casada com um estrangeiro, um francês. E isso gerava preocupação em parte da população que pensava: como o Brasil pode ser governado por um estrangeiro? Isso não pode. Com muitos problemas, como a escravidão, problemas com a igreja, crise econômica, entre outros, o imperador acabou perdendo a confiança de alguns brasileiros. Então, na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a Proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um militar. Marechal foi o primeiro presidente do Brasil. Desde que o Brasil se transformou em república, existem eleições para que os brasileiros escolham quem será o seu representante no Palácio do Planalto, que, como vocês sabem, atualmente fica em Brasília, nossa capital. Desde o dia 15 de novembro de 1889 até agora, muita coisa mudou além da capital. Ainda temos muito o que construir e lutar para um Brasil melhor. E você, criança pequena, nunca desperdice a chance de, assim como o professor Pedro, de viajar na máquina do tempo, que é o livro, e conhecer sobre o seu passado para melhorar o seu presente e o seu futuro. Viva o Brasil! Viva a República! Viva os brasileiros! Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber que conte outra.